Bom, vamos lá. Estou fazendo essa gravação para falar sobre o projeto do livro, de leitura do livro Os Mensageiros, da turma de Mediunidade, Estudo e Prática do ano de 2026. E eu resolvi tirar alguns trechos do livro para poder ir lendo e comentando, já que o livro é bem rico, cada capítulo realmente é bem rico. E eu lendo prefácios também vi que é importante ter essa visão geral, como se fosse um aviso também, foi dessa forma que eu interpretei o prefácio, do que a gente vai encontrar e qual a importância também desse livro. Então, logo lá no prefácio está dizendo assim: é forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Então, eu escolhi essa frase, essa parte do prefácio, que vem justamente dizendo que a morte não transforma ninguém em anjo, que, na verdade, a gente se encontra com a morte diante da nossa própria consciência, ainda mais palpável nessa outra dimensão vibratória. E é importante a gente ter o conhecimento de que a gente está no caminho evolutivo, de que a morte não é o final e que muito trabalho ainda tem pela frente, por nós mesmos e pelos outros também. Nessa outra passagem que fala, o homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas, à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vistas da criatura. A morte física não é o salto do desequilíbrio e passo da evolução simplesmente. Então, mais uma vez, mostrando também como que é essa transição, como que é todo esse processo da vida e da evolução em si, porque está dizendo que não dá saltos. Outro trecho que fala, no entanto, que nos leva a grafar esses prefácios singelo, não é a conclusão filosófica, porém, a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo, nos dias que correm. Essa frase eu escolhi porque justamente está dizendo a necessidade que eu tenho de aproveitar o agora e evitar muitas das coisas que está grafada no livro, com as histórias de vários trabalhadores, vários irmãos que se deixaram perturbar, infelizmente, né? Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Então, um outro aviso, aqui tomando o aniceto, um personagem do livro, por, por alguém, pelos nossos anjos, né, guardiões, nossos tutores, que avalizaram a nossa reencarnação, mostrando que a gente não torna fácil, enquanto encarnados, a gente não torna fácil o trabalho deles. E que para a gente tornar fácil o trabalho deles, a gente tem que fazer a nossa parte, não é? E que em todo lugar a gente tem a bênção da misericórdia divina. Por mais que a gente tenha errado, como tem exemplos mais lá na frente do livro, mas a misericórdia divina sempre dá um último, e depois do último aviso vem mais um último aviso, depois mais um último aviso, até quantas vezes eu não sei, dependendo do merecimento de cada um, mas são vários últimos avisos no intuito de trazer o trabalhador para a senda do bem novamente. Próximo diz: não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Então, aqui ele está congregando, que eu entendi que ele está congregando nós
a nos abandonarmos no bom sentido, né? Como Paulo dizia que já tinha chegado a esse tempo, né, de funcionar realmente como um trabalhador, como uma ferramenta ativa do alto, dos desígnios divinos, né? Então, nós simplesmente seríamos esses vasos, na atual conjectura, ainda impuros, tentando não manchar essa água viva que verte dos céus para nós, né? Então a gente tem que purificar esse vaso e a purificação só vem através desse trabalho incessante. Próximo, o próximo item do prefácio diz assim: constitui um relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens. E, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente, benfeitor, generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Então, o livro ele nasceu, é isso que eu fiquei imaginando com essa frase, o livro nasceu de um relatório do André Luiz, que foi fazer esse trabalho. Então, em uma semana de trabalho, quanta coisa que ele não recolheu para nos ajudar, não é? Uma semana de trabalho e se a gente, em uma vida inteira, cumprir o que está nessa uma semana de trabalho, a gente já vai ter evoluído bastante nessa nossa ascensão, né? O outro trecho diz assim: se procuras, amigo, luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que o espiritualismo, a investigação conduz sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como às esferas dos astros distantes. Dará acesso a fontes da vida divina. Sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Então, é uma fala convocando a gente para o trabalho realmente, tanto para a questão emocional, como está dizendo aqui, tocando essas fibras da afetividade, mas concitando o racional também, dizendo, se você é filho de Deus, se você é dono também desta casa e destes outros, e é responsável também por esses outros irmãos, então faz o que é a sua responsabilidade, né? Então, esse foi os trechos que eu considerei mais relevantes para mim dessa primeira parte, que é o prefácio.